Amigos queridos, em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre, iniciamos esse dia que nos surge abençoado, convidando-nos a oportunidades felizes. Este dia convidativo a reflexões profundas sobre nós mesmos. Este dia, Senhor, em que nos reunimos em Seu nome uma vez mais, sentindo-te a presença. Nós te buscamos, Senhor, para que as vibrações do Seu amor nos alcance a todos e, alimentados por essas vibrações sublimes, estarmos a cada dia mais vigorosos na fé, confiantes e esperançosos, Senhor. Que as páginas vivas do Seu Evangelho possam trazer luz ao nosso entendimento e juntos, Senhor, ombreando-nos uns aos outros, caminharmos resolutos, com a confiança inabalável de que estamos a cada dia melhores, porque estamos em Seu nome e no trabalho do bem constante. Ampara-nos, Senhor, nesta hora, supra as nossas fragilidades e infunde em nossos corações as vibrações da fé e da esperança. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor presente, e mais do que bens terrestres, vos levará à gloriosa elevação. É então que, compreendendo a lei de amor que une todos os seres, nela encontrareis as suaves alegrias da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. O convite desses espíritos é para que nós possamos sentir o prazer de amar, a felicidade que é amarmos mais do que sermos amados. Porque o princípio de sermos amados começa na experiência de amarmos muito, para então, em consequência, sermos amados. E essa experiência afetiva do amor pela humanidade começa no reduto de 3, 5 pessoas na ambientação reencarnatória do lar. E isso, toda a construção moral do espírito se transfere para o mundo em que ele vive. Pois bem, faz parte desta injunção reencarnatória as adversidades do caminho, porque também esses desafios vão promover em nós a construção de sentimentos. Mas nos momentos de fragilidade, em que vamos buscar no nosso íntimo construções de sentimentos que ainda não estão prontos em nós e que são insuficientes para aquela demanda, que são ainda frágeis para aquele desafio, nós precisamos aprender a orar verdadeiramente. Aprendermos a transfundir as nossas vibrações, aprendermos a estar em faixas de pensamento mais felizes dioturnamente. A prece, para se conseguir uma elevação,
nós precisamos ter por hábito constante a vigilância do nosso pensamento e dos nossos melhores sentimentos estarem o dia todo sendo estimulados. Aí é um estado constante de prece. Porque nos momentos tormentosos, havemos de convir, é bem difícil nós sairmos sozinhos daquele padrão de pensamento que ficou fixado em nós como um ranço aderido à nossa estrutura energética. É muito difícil, porque quando nós estamos falando da prece, nós estamos falando de hábitos de boa sintonia e hábitos de expressão de sentimentos felizes. Aí sim, quando orarmos, a nossa prece alcança instâncias sublimes que vêm os tarefeiros de Jesus em nosso socorro. E Emmanuel fala no livro Vinha de Luz a lição oração e renovação. Para nós sairmos desse patamar da adoração passiva, que é um atavismo que nós trazemos há milênios em nosso campo mental, para uma prece que gere mudanças íntimas em nós. Então, a súplica no remorso, então nós estamos naquele momento de dor, de muito remorso dos nossos feitos. Traz-nos a bênção das lágrimas consoladoras. No ato da oração, nós choramos porque estamos sendo confortados espiritualmente, dado o nosso remorso quanto aos erros que cometemos. A rogativa da aflição dá-nos a conhecer a deficiência própria. Então, no ato de orarmos, nós estamos mostrando uma aflição que queremos que seja socorrida, e na hora que eu estou mostrando a aflição, eu tomo consciência das minhas características que geram essas aflições. Então, conhecer a deficiência própria, ajudando-nos a descobrir o valor da humildade, daí a necessidade de orarmos. Porque a espiritualidade que nos ampara, Jesus, Deus, conhece a nossa pequenez e as nossas deficiências, mas é necessário que nós identifiquemos para aprendermos a pedir com humildade. Então nós estamos falando do remorso, da aflição, e agora Emmanuel fala da dor. A solicitação na dor revela-nos a fonte sagrada da inesgotável misericórdia. Porque na hora que você pede misericórdia, Senhor, diante da minha dor, porque eu estou no limite, dada a minha pequenez, e o amparo generoso vem aliviando e alentando a nossa dor. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. O hábito da prece, desse ato humilde de nós, primeiro, como diz a lei de adoração, primeiro glorificar, depois pedir e depois agradecer. São os estágios da lei de adoração. Então, glorificar é quando a gente sente no coração a grandeza do amor de Deus por nós. A presença de Jesus em nossas vidas, dos seus ensinamentos que já calam fundo em nós e nós não podemos mais dizer, Senhor, eu não sabia. E nesse ato de nós estarmos reverenciando, reconhecendo Deus, a presença de Jesus constante em nossas vidas e dos amigos espirituais que elegemos por simpatia nos acompanhassem, porque nós escolhemos as companhias espirituais. Se nós passamos todo um dia de invigilância, de impropérios, de irritabilidade, de revolta, de indignação, nós estaremos escolhendo essas companhias espirituais. E já não seremos seremos multidões.
de espíritos potencializados na minha própria dificuldade, na minha imantação de pensamento. Então, neste momento, para você sair daquela multidão de aflitos que eu escolho estar, porque eu os atraio para mim, não é tão simples. E nesses casos, precisaremos de ajuda dos nossos companheiros que estão ao nosso redor. Porque não conseguiremos, por nós mesmos, sairmos sozinhos daquela situação. Não olvidemos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. A lição é mais longa e nós continuaremos amanhã. A recomendação de Jesus para nós, há mais de 2000 anos, é que nós não nos esqueçamos de orar. E muitas vezes a doença nos alcança, que nós estamos falando disso, né? Da oração, do efeito da prece, da oração nas nossas enfermidades. Porque muitas vezes a nossa enfermidade, ela é causada por uma inação da nossa parte, por uma situação que nós nos acomodamos ao longo de décadas, de não combater os vibriões que nós mesmos criamos com a nossa mente, que vão se alojando no campo do nosso perispírito e que ao longo do tempo realmente vai estruturando no corpo físico doenças graves. Então, às vezes nós acalentamos pensamentos desestruturados, pensamentos contrários ao bem, à verdade, às leis divinas, e nós não fazemos na nossa intimidade uma ação saneadora. Então, o espírito não se põe em ação. E a falta dessa ação espiritual no combate a essas energias que são lodosas, que são comprometedoras no campo da nossa alma, elas vão trazendo as doenças que nós conhecemos. Porque se somam também as vibrações que nós recebemos daqueles que sintonizam conosco. Assim, nós precisamos ver na prece uma ação extraordinária que vai movimentar as vibrações do nosso espírito, do espírito que somos, para combater aquilo que é inação em nós. Então, é um equívoco nós pensarmos que a oração é algo que nós vamos ficar numa posição pacífica, inativa, esperando que alguma coisa aconteça, que venha de algum lugar, de alguém e de fora de nós mesmos. Mas a prece não é isso. A prece é o movimento da nossa alma. Se nós não nos movimentarmos em espírito, não há prece. Então, Emmanuel tem um texto muito enriquecedor em que ele fala para nós, o título do texto é Oremos agindo. E ele comenta um versículo de Marcos: vigiai e orai, para
não entrais em tentação. Aí ele diz, diante da prova, seja ela qual for, pode ser a prova da doença, a prova das questões financeiras, a prova de nós não conseguirmos lidar com alguém ou com uma situação, diante da prova, orar, envidando meios de transformá-la em experiência benéfica. Diante da penúria, orar, desenvolvendo o serviço que a desfaça. Então vamos entender isso. Como que nós vamos fazer na nossa vida para aproveitar uma situação que aparentemente pode ser o fim para nós? Como que nós vamos aproveitar uma doença, uma enfermidade que às vezes é grave, que vai nos conduzir a uma situação, às vezes até de óbito, ou que vai nos conduzir a uma situação de nós aprendermos, diante daquela enfermidade, a desenvolver os valores que não possuímos. Então ele deixa claro para nós que a forma de fazer isso é transformar aquilo que nós estamos vivendo numa experiência benéfica. O que é uma experiência? Como que nós vamos transformar aquela situação numa experiência benéfica? A primeira coisa é não nos revoltarmos. Não acharmos em nenhuma circunstância que somos vítima, porque, obviamente, não somos. A segunda coisa é observar, diante daquela situação, o que aquele momento está nos convidando a realizar conosco mesmo. Por exemplo, quando as doenças são graves, um valor que nós precisamos ter é a paciência. Porque o processo de recuperação, assim como o processo de nos enfermizar, é lento, porque nós, durante, às vezes, toda uma existência, nós vamos nos enfermizando a cada hora, a cada dia, até que lá no final a enfermidade aparece. Então, a cura desse processo, sairmos dessa situação, vai exigir tempo e de nós extremada paciência. Então, quando estamos enfermos, o que nós queremos? Que alguém nos atenda urgentemente, porque afinal nós estamos doentes, nós estamos enfermos. Nós queremos, de preferência, ser o primeiro da fila. Nós queremos que alguém nos considere primeiramente, porque vai que isso agrava e a gente morra. Nós começamos a entrar naquela faixa, a entrar em contato, vamos dizer assim, naquela faixa que realmente contribuiu muito para o estabelecimento da doença. Então, o nosso desespero de todo dia, a nossa correria, instala no campo da nossa alma vibrações que, na hora que a enfermidade aparece, aí que nós mergulhamos com mais intensidade nessas vibrações que são responsáveis pela doença. Então, a calma, a tranquilidade,
na hora da enfermidade, é o primeiro medicamento. Mas será que a calma não é uma inação? Será que a calma não é uma circunstância em que nós somos convidados a ficar mais distantes de uma ação concreta? Evidentemente que não. Por quê? Para uma pessoa agitada, ter calma é o maior trabalho que ela pode fazer com ela mesma. Então, nesse momento em que a enfermidade chega, nós vamos precisar desenvolver sim a calma, porque é nesse estado de profunda serenidade que os nossos amigos espirituais vão poder agir sobre nós para nos amparar. Quanto maior a calma, mais a intensidade, maior a capacidade que o nosso organismo vai ter de absorver as vibrações dos amigos espirituais. E calma não é inação. É sempre isso que a gente precisa compreender. Compreendendo que a prece, para que a gente adquira esses valores na hora da enfermidade, é fundamental para nós. Então ele diz assim: diante do desastre, seja ele qual for, do desastre de alguém que nos abandona. Quantas vezes, quando alguém nos abandona, nós sentimos que um caminhão passou sobre nós, que um míssil nos atingiu, que nós fomos de encontro com uma parede. O desastre, ele existe em vários aspectos. A partida de alguém, a questão financeira, a própria doença, situações que nós sentimos que estamos diante de um grande desastre em nossas vidas. Então, diante do desastre, ora empreendendo ações que anulem os seus efeitos. Olha que importante isso que Emmanuel nos traz, porque um desastre, ele tem efeitos, mas dependendo do que nós vamos pensar a respeito daquilo, o desastre vai ter um significado muito menor para nós. Então, como é que nós vamos encarar aquele desastre? Como uma necessidade do nosso espírito de passar por aquela circunstância e situação. Então, na hora da prece, o que nós pedimos? Nós pedimos que logo aquilo passe. Mas se nós necessitamos daquilo, por que deverá passar? Não deverá passar. Porque aquilo, para fazer a construção que veio fazer na nossa intimidade, aquele desastre vai precisar permanecer conosco por algum tempo. Então, a nossa prece é no sentido de que naquele momento nós possamos nos fortalecer, não para suportar, que nós possamos nos fortalecer para aproveitar profundamente o que aquilo veio fazer na nossa vida, de transformação íntima. Então, na hora daquele momento, iniciar um processo de operação, de oração, pedindo
clamando aos nossos amigos espirituais que o mais breve possível nós possamos compreender a que veio aquele desastre na nossa intimidade. Só depois, muito depois, pedir para suportar. Porque, lógico que nós temos que suportar, mas nós vamos suportar quase que automaticamente quando nós compreendermos o significado daquele momento em nossa vida. Porque uma doença, ela não veio para nos matar, ela não veio para nos trazer o óbito, ela nos veio para dizer, na nossa intimidade, renova-te. É isso que ela veio fazer. E se nós nos renovarmos, ela vai embora, ela desaparece. Foi Jesus que nos ensinou. Então, o que mesmo na nossa existência que com, entre aspas e 1000 aspas, saúde, nós largamos para lá? O que mesmo na nossa intimidade com saúde, nós largamos para lá? Achamos que não tinha nada a ver tratar daquilo. Então, esse é o momento. Esse é o tempo. Nós perguntarmos, o que essa doença veio fazer comigo agora? E fazer com força. Então, esse texto, ele vem justamente mostrar para nós que a prece, ela é um movimento, né? Diante da ignorância, orar acendendo luz que dissipe a sombra. Às vezes, a ignorância é nossa. Às vezes, a ignorância é nossa. Então, assim, todos nós sabemos, através de Jesus, que a ignorância, ao contrário do que nós pensamos com a nossa cabeça bem curta, a ignorância, ela é combatida com o desenvolvimento do sentimento. Porque sábios são aqueles que têm sentimento. Cultura não é sentimento. Um espírito muito culto pode ter 0 de sabedoria, 0. E um espírito sem nenhuma cultura, naquele momento, pode ser de uma sabedoria espetacular. Então, quando a gente fala ignorância, e nós estamos falando do espírito, como sair desse estado de treva? Só pelo sentimento. Então, quando nós oramos ante uma situação de extremada ignorância, nós temos que solicitar ao nosso Pai que sejamos envolvidos naquela hora pelo sentimento. E aí sim, mergulhados no sentimento e em prece, a ignorância se desfaz. Olha que entendimento espetacular. Porque quantas vezes diante da ignorância a gente sai destrambelhadamente por aí, lendo, procurando isso e aquilo e tal, quando na verdade o que nós necessitamos é amar. E esse processo de nós orarmos para sairmos da ignorância contribui muito conosco. Então essa lição, esse texto, ele vai mencionando diante do sofrimento,
orar, construindo caminhos para a devida libertação. Só sofre quem está preso. E a nossa prisão é íntima. Se nós estamos sofrendo, nós estamos presos em algum conceito, em alguma ideia, em algum equívoco, em pensamentos desajustados. É isso que é prisão. E prisão causa sofrimento. E a libertação nós fazemos através desse primeiro passo chamado oração. Então, assim, esse movimento da alma que Jesus nos convida, que todos os dias, várias vezes ao dia, nós temos que orar, vai nos alinhando e realmente nos curando. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós queremos te agradecer, porque estamos aqui em seu nome, sentindo as suas vibrações através dessa equipe que nos sustenta. 1000 vezes obrigado, Senhor, por esta manhã. Que este valor da prece seja para nós a estrutura dos nossos espíritos, para que estejamos o tempo todo o tempo, Senhor, envoltos nas tuas vibrações. Orando, possamos te alcançar. Orando, possamos sanear em nós as iniquidades que ainda trazemos. Orando, possamos fortalecer os nossos irmãos. Orando, Senhor, possamos nos libertar de tudo aquilo que o Pai não plantou em nós. Que nós sejamos aqueles cujas nossas ações sejam preces. Que os nossos pensamentos sejam orações em sua direção, Senhor. Que aonde quer que estejamos em nome do bem e da verdade. E é nesse clima, Jesus, de fraternidade, que rogamos ao seu coração amoroso, que visite nesta hora nossos irmãos que se encontram enfermos, necessitados de amparo e de socorro. Abençoa, Jesus, todos esses espíritos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Irmãos tão queridos aos nossos corações, que nos fortalecem na luta, que nós contamos com eles e eles conosco. 1000 vezes obrigado, Senhor, pela sua presença e por esta equipe socorrista que estende em suas mãos a esses irmãos encarnados e desencarnados, hospitalizados ou em seus lares. E assim, Jesus, uma vez mais, estendendo o nosso olhar por todo o nosso país, nós buscamos o seu coração para te pedir, Senhor, que ampare todos os brasileiros, que despertem suas consciências para aquilo que vieram fazer na terra do Cruzeiro, nesse país abençoado. Que nós possamos proteger as nossas crianças, nossos jovens, possamos orar pela educação desta nação, que começa no lar. Possamos orar, Senhor, pelo ambiente que nesses dias se encontra incendiado pela nossa ganância e ignorância. 1000 vezes obrigado, Senhor, pela sua presença, e que nós outros possamos servir em seu nome, hoje e sempre. Que assim seja.